E a gente falou aí do livro de Apocalipse, né? Você até mencionou nessas divergências. É um livro difícil de interpretar pelas metáforas, simbologias, eventos que integram o passado, presente e futuro. Então, como é que a gente deve ler e interpretar esse livro? Porque ele tem muitas linguagens simbólicas, profecias, né? Então, assim, a gente deve ler ele de maneira literal. Ele é um livro, de certa forma, até polêmico e gera medo em muitas pessoas, né? Sim, sim. Então, como é que a gente deve ler esse livro tão Pois é, importante? até o nome do livro em português, ele é, ele causa pavor, né? Uhum. Porque o que é Apocalipse? Você pergunta no Brasil, né, para todo mundo, que Apocalipse, o pessoal fala assim, é o fim do mundo, O né? Aí caos. você tem o caos, você tem Apocalipse zumbi, Uhum. Apocalipse, né, com tsunami, meteoro, né? Uhum. Então, assim, causa espanto, né? Porque houve para a Bíblia em português um Uhum. processo que a gente chama de transliteração Uhum. do nome do livro no grego, né? Uhum. Porque no grego o nome do livro é Apocalipse. Uhum. Então, essa transliteração trouxe esse nome. Só que Uhum. essa palavra Apocalipse, você vai olhar a tradução dela ao pé da letra, é revelação. Então, nada Uhum. mais é do que revelação. Em Uhum. inglês, você vai ver a ESV, por exemplo, pega lá, qual que é o nome do livro de Apocalipse? Revelation. Uhum. Então, assim, já está traduzido. Agora, para a É. gente, não. O Apocalipse. Aí todo mundo Uhum. fica com medo. Mas nada mais é do que o primeiro versículo do texto fala revelação de Jesus Cristo. Uhum. A revelação que Jesus deu a João na ilha de Patmos. Então, tem muita simbologia. É. Como que a gente faz para transpor essa barreira? Nós precisamos não olhar para o texto de maneira literal, começando por aí, para não ocorrer essa falha de interpretação. E eu Uhum. confesso para você que eu mesmo já fui uma dessas pessoas que tinha medo de ler o texto de Apocalipse. Uhum. Eu me lembro assim, logo depois que eu tinha me convertido e tal, eu estava lendo a Bíblia toda, eu comecei a ler Apocalipse, aí vinha, falava daqueles animais, dos bichos, eu ficava assim, nossa, pai, quero que chegue esse momento, não. Né? A gente fica com medo, né? A besta que vai É. surgir do mar, né? Só que a besta que surgiu do mar, ela já está em ação no mundo desde a ascensão de Cristo. Uhum. Os cavaleiros do Apocalipse, né? Aí todo mundo, nossa, que perigo, os cavaleiros do Apocalipse já estão em ação no mundo desde a primeira vinda de Cristo Uhum. e continuarão em ação até a segunda vinda. Então, uh, a gente tem que ver que o livro ele não é esse livro fantasmagórico Uhum. e nem pirotécnico, né? Vamos botar assim, né? Com Uhum. fogo e artifícios. É. É, É. mas é um livro bíblico. É a palavra de Uhum. Deus. É simples, se você olhar pelo ângulo correto. Qual a melhor maneira de ler o livro de Apocalipse? Com algum auxílio para ler o livro de Apocalipse. Aí você tem que lançar a mão de bons livros. Uhum. O William Hendrickson, que eu citei no início, que é aquele autor que tem aqueles comentários vermelhinhos do Novo Sim. Testamento, da cultura Uhum. cristã, né? É. O Hendrickson, ele tem um livro chamado Mais que Vencedores, que é excelente para ajudar a compreender. Uhum. Nós temos um livro também do Garrett Bale, que eu esqueci o nome dele aqui agora de cabeça, que é muito bom também sobre Apocalipse. Uhum. Nós temos bons comentários, né, dessa série do Hendrickson com Kistemacher. Então, e nós temos pastores. Então, eu Uhum. penso que, assim, bons vídeos, É. bons pastores, e se me permite até dar um conselho aqui, uma Uhum. sugestão para quem estiver nos assistindo, isso aqui é uma interpretação saudável do texto de Apocalipse, Uhum. todo o texto foi exposto por um professor nosso do Jumper, foi meu professor no seminário, o reverendo Leandro Lima. Ele Uhum. expôs
né, todo o livro de Apocalipse, e tem lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, no canal do YouTube deles. Você entra lá, você bota no YouTube, Apocalipse, Leandro Lima, ele vai, tem pregação sobre todos os textos de Apocalipse. Acho que buscando o conhecimento no lugar certo, vocês vão perceber que vale a pena estudar esse livro maravilhoso. E aí fica a impressão de que Apocalipse é um livro condenatório, né? A gente fala de caos e tal. Quando você lê, por que ele é um livro assim tão condenatório e ao mesmo tempo com uma visão tão ampla do céu? Rapaz, eu costumo dizer para o pessoal aqui que o principal enredo do livro de Apocalipse é de convidar ou exortar, talvez seja a palavra certa, ao povo de Deus, aos discípulos de Jesus, a viverem uma vida cada vez mais próxima de Jesus e uma convocação implícita e explícita a que esses discípulos estejam prontos a dar a sua vida por Cristo. Eu entendo o livro de Apocalipse como o enredo principal dele sendo esse. Tá? Ele é uma carta, de maneira geral, enviado às igrejas, inclusive chegando até nós, para convocar a igreja a estar pronta para morrer por Cristo. Eu não vejo que ele seja um livro falando de condenação, mas de um livro falando a respeito de exortação e chamado a uma firmeza com a palavra, uma pureza, uma busca pela pureza, de intimidade com Deus. E uma coisa interessante, que eu acabei esquecendo de falar atrás, é que você não pode ler o texto de Apocalipse, do primeiro capítulo ao último, de maneira cronológica, como se um capítulo sucedesse o outro até o final. Mas o livro de Apocalipse ele está dividido em 7 sessões. 7 sessões que vão... Pega capítulo 1 ao 3 ali, conta um pedacinho, né? Estou dando um exemplo, né? Aí depois vai, conta outro pedaço, aí começa de novo a história começa a ser contada de novo, e aí cada vez que essa história é contada, ela vai inserindo novos fatos. Mas geralmente está falando da primeira vinda de Cristo, desse tempo que a gente está vivendo, da segunda vinda de Cristo, da consumação de todas as coisas, da ira de Deus descendo sobre o ímpio, o perverso, e a gente indo para o novo céu e nova terra. Geralmente esse é o enredo. Mas são cíclicos, são eventos, são ciclos ali dentro de Apocalipse contando esses eventos, tá? Então, basicamente é isso daí, eu até me perdi, né? Que eu tava falando. E aí, né, a gente olhou para a parte condenatória, mas ele também tem uma visão ampla do céu, né? Ali no final, quando Sim. Termina com os novos céus e a nova terra, né? Sim, de maneira muito clara, né? A recompensa, ela está em Cristo, ela está em estar com Cristo. E deixa claro para a gente também acerca, por exemplo, da consciência daqueles que já partiram, daqueles que estão no céu, né? Quando a gente morre, o corpo vai para o pó, né, da terra, é decomposto, e o nosso espírito preserva a nossa consciência, e a gente vai para o céu de maneira espiritual, aguardando a ressurreição do corpo. Aí nós chamamos isso na teologia de estado intermediário. Tá? Na escatologia nós chamamos isso de estado intermediário. No estado intermediário, nós estamos acordados e conscientes. Sabemos quem nós somos e onde nós estamos. Né? Então, isso é muito claro. Aí fica evidente nos textos de Apocalipse também. Né? Você olha lá as almas dos que foram mortos, né? Clamando por justiça a Deus. Né? Deus falando assim, calma, ainda precisam ser completo o número dos seus conservos que ainda haverão de ser mortos à espada conforme vocês foram. Então tem muita gente para morrer por causa de Cristo ainda. Né? Então esse é um chamado enorme do texto de Apocalipse para nós, apontando
para o momento em que Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele mesmo vai enxugar, né? E nós estaremos num novo céu e nova terra com ele. Se você me der aqui 1 minuto só para contar um negócio que eu lembrei, posso? Pode. Vou tentar falar em 1 minuto. Tem o texto, rapaz, tem hora que me fogem as referências bíblicas da cabeça, de Jesus andando sobre as águas, é Mateus 14. Deixa eu conferir aqui, peraí. Mateus 14. Porque, bom, enfim, o texto de Mateus, onde Jesus anda sobre as águas, ele é um texto, assim, muito interessante, porque os discípulos vão para dentro do mar, no barco, né, e aí eles ficam com medo, né, Jesus sobe para o Monte das Oliveiras para orar, os discípulos vão para dentro do mar, no barco, né, e aí eles, então, veem Jesus no meio da noite, vindo andando ao encontro deles, certamente luminoso, né, eles ficam morrendo de medo, e acontece todo aquele drama, né, e aí todo mundo fica assim, puxa vida, Jesus poderia, você já parou para perceber, ou para pensar, por que é que Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas? Jesus poderia, Daniel, ter ido de inúmeras maneiras ali encontrar com aqueles discípulos. Ele poderia ter ido, sumido na terra e aparecido no barco. Ele é Deus, ué. Ele poderia ter ido voando, né? Levitando. Ele poderia ter ido... poderia ter pegado carona ali num peixe. Poderia ter feito aparecer um jet ski. Eu brinco com isso, o pessoal fala assim, jet ski. Só ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Né? Mas ele vai andando sobre as águas. Até certo ponto, né? Até naquele ponto final, ele vai andando sobre as águas. O judeu tinha uma crença muito forte de que o mar, ele representava coisas ruins. O mar tem um simbolismo no judaísmo de ser alguma coisa perversa, alguma coisa má. O mar tem esse simbolismo de ser representar forças do mal, inclusive, Satanás, principados e potestades. Então, quando Jesus ele vai andando sobre as águas, e ele vai dizendo assim, calma, sou eu, e ali, quando ele fala sou eu, ele está conectando ele com o eu sou, né, o dono poderoso de todas as coisas, dono de todas as coisas. E aí ele está dizendo assim, calma, que o Rei dos Reis, o dono do universo, está indo ao encontro de vocês, e isso que o mar representa para vocês, eu coloco sob a sola dos meus pés. Eu subjugo, porque eu sou dono de todas as coisas. E ali acontece uma coisa. Esse texto ele é muito escatológico, porque ali acontece uma coisa maravilhosa. Pedro fala assim, eu quero ir ter com o Senhor, né? Então vem andando sobre as águas. Jesus fala assim, vem. E através da palavra de Jesus, ele recebe poder para andar sobre as águas como Jesus andou. E ele começa a andar. E aí ele começa a observar na força do vento, o que ele faz? Afunda. E quando ele começa a afundar, né, Jesus segura ele, puxa, fala, homem de pequena fé, por que você está duvidando? Né? E é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos. Ele manda seu Espírito descer sobre nós para nos dar poder para subjugar aquilo que ele subjugou, para andar sobre as águas desse mundo. Portanto, aquele que tem o poder do Espírito, que somos nós, os crentes, nós estamos aqui acima das forças do mal. Nós estamos caminhando com o poder para derrubar as portas do inferno. Né? E aí a gente olha para o texto final de Apocalipse, lá vai dizer que no novo céu e nova terra não vai ter mar. Fala que o mar já não existirá. Né? E aí tem muita gente que fala assim, na nova terra não vai ter praia. Não, errado. Isso é uma interpretação literal. Não pode existir interpretação literal. Aí está falando do que o mar representa para o judeu. Está falando de tragédia, de morte, de dor.
está falando de principados e potestades, de forças espirituais malignas. Lá não vai existir isso mais no novo céu e nova terra. Então eu queria só trazer isso aqui para você ver como que a Bíblia inteira ela se conecta com questões escatológicas. Um exemplo que eu lembrei aqui. É muito importante você dizer isso, porque se você ler o livro de Apocalipse, fala lá que a besta surge da onde? Do mar. Do mar, né? Então o mar, quando você lê a expressão do mar no Apocalipse, ele está trazendo o sentido de caos, né? De tragédia, né? E quando você traz essa passagem de Jesus andando sobre as águas, quer dizer, Deus está acima desse caos. E é esse caos que ele vai pôr ordem, né? É muito importante você dizer isso. Exato. E aí a gente começa a perceber como é que a escatologia dos evangelhos, elas se complementam também com o Apocalipse, né? Sim, sim. Muito importante isso.